Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que possamos dar início a mais essa reunião. Primeiramente agradecendo a Deus por estarmos aqui unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu a entrada neste lar e a todos que estão como ouvintes do lado de fora. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, que a paz de Jesus seja os nossos corações, que possamos encontrar aquilo que viemos buscar. Que seja. Caiu no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E aqui já caiu no início mesmo, e vem falando como subtítulo, o maior mandamento. E o trecho vem lá na Bíblia de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ainda também em Mateus, capítulo 7, versículo 12, vem assim: E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E ainda tem outro trecho na Bíblia, que é de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe que lhes devia 10.000 talentos. E como não tivesse com o que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher, e a seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar pago da... Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida.
Tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, e eu te satisfarei de tudo. Porém ele não lhe atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devias tu, logo, compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35, sendo esse último uma parábola. Né? Esse capítulo, né, de amar ao próximo como a si mesmo, vem falando do maior mandamento, né? O principal e maior mandamento que a gente tem é que devemos amar a Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Só que, gente, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas igual os fariseus mesmo, que era a principal tentação que Jesus tinha naquela época, que eles tentavam, né, derrubar as palavras do Cristo de alguma forma. Desculpa, gente. É como que tá. Eles tentavam derrubar Jesus através das suas palavras, né, tentando ludibriá-lo através dos ensinamentos que havia, dos conhecimentos que já havia. Não tem um pouquinho de água, gente, com licença. Tem água? Pra mim. Ó. E as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender realmente o que é esse amar, né? Como que eu amo a Deus se a gente, como ser humano, compreende apenas o quê? Que para eu amar parece que tem que ter aquele contato, aquela presença. E a gente consegue amar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente admira, né? E é por isso que é importante a gente conhecer a Deus. Buscar a compreensão do que é esse ser que a gente não vê, mas que é tão essencial na nossa existência porque é o nosso Criador. E é por isso que é importante a gente fazer prece, que é uma forma da gente ter esse contato com Deus. Às vezes a gente faz oração só para santo, né? Nosso anjo de guarda. Mas a gente tem que ter essa capacidade de conversar com Deus. Essa capacidade de conversar com Deus, que seja 10, 20 minutos, dessa conversa íntima, você como filho se colocar ali na presença de Deus, você estabelece um relacionamento, e esse relacionamento significa que você consegue amar. Porque não é só daqui para lá que vai. A gente não escuta a voz de Deus, mas Deus está falando em nós. Vem aquela luz do entendimento em nós. E a gente consegue compreender a vontade desse Deus que nos criou, mesmo sem ele chegar e dizer algo verbalmente. Isso, gente, é reconhecer Deus como nosso Pai, como nosso Criador. E aí a gente começa a falar, poxa, de onde que eu vim? Quem me criou foi o Senhor. Então eu estou aqui. E aí a gente começa a compreender que Deus não é injusto.
principalmente nós que seguimos a doutrina espírita, que é um grande privilégio, a gente consegue compreender que tudo o que acontece, por mais triste, difícil que seja, tem uma justiça ali. E que não é Deus que é mau, é nós que fazemos as coisas nesta vida ou em outras vidas e estamos recebendo de volta. Mas Deus não nos condena de forma alguma. E quando a gente começa a conversar com Deus, a gente faz esse tipo de reflexão. Aí a gente às vezes tem aquela dificuldade de compreender quando Jesus falava para a gente amar o próximo e perdoar. Nesse texto vem falando essas duas coisas, que a gente tem que amar o nosso próximo. Aí tem os fariseus, e nós somos, né? Fariseus também. Quem é o nosso próximo? Será que é o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa família? É a humanidade inteira. É a gente agir com a consciência de que todos nós fazemos parte desta grande família. E todos nós devemos esse cuidado um para com o outro. Mesmo que eu não conheça aquela pessoa que está ali na rua, nós fazemos parte porque nós somos todos irmãos. Não devemos desrespeitar, maltratar, machucar, magoar e devemos sempre amar. Ah, mas o que é esse amor então? Quando a gente deseja o bem, a gente se preocupa com ele, a gente já está amando ele. E outra parte que vem deixando bem claro, falando aqui do perdão, porque no final da parábola que Jesus conta, vem falando assim que nós devemos perdoar no íntimo dos nossos corações qualquer dívida que o outro tenha para conosco. Então, muito embora a parábola venha falando de dinheiro, não é toda dívida que é dinheiro. A principal dívida é aquela que a gente estabelece com o outro e que não é financeira. É de ódio, de raiva, de rancor, de não perdoar o outro por qualquer coisa que o outro tenha feito. Ah, mas o outro fez de propósito. O que o outro fez, a gente não tem que prestar conta. O que nós sentimos diante do que o outro fez é que nós devemos prestar conta. Ah, mas o outro fez. Então eu me senti assim. Enquanto o outro está fazendo, o outro está prestando conta. Enquanto eu estou sentindo, eu também tenho que prestar conta. Porque a partir do momento que eu odeio o outro, estou magoado com o outro, eu tenho uma conexão com o outro talvez mais intensa do que o amor, porque eu não esqueço do outro. Eu fico com tanta raiva que eu não consigo esquecer, ainda começa a vibrar numa sintonia muito ruim. E isso não é amor mais. E quando foge do amor, pode ter certeza que aí, gente, a gente está distanciando de Deus também. Porque a gente só ama a Deus através do quê? Da nossa demonstração de amor para o nosso próximo. Nós temos que gostar do outro, amar o outro, para compreender um pouco o que é Deus. Porque Deus está em tudo. Embora a gente fale assim, hoje mesmo eu estava até conversando com uma colega de trabalho, falando assim, olha, as pessoas, às vezes, médicos, não aceitam, tem alguns, né, que são tão assim, um pensamento assim, não existe vírus e bactéria porque eu não enxergo elas. Mesmo que lá no microscópio possa ver, eles acham muitos, né, a sua racionalidade, acham que deve ser outra forma. Muitos são assim. Muitas pessoas também não acreditam em Deus. Porque eu não vejo. Então, se eu não vejo Deus, Deus não existe. Prático assim, né? Óbvio assim. Mas Deus é a principal presença em tudo, mesmo que a gente não veja. Está em mim, está no outro, está numa planta, está no animal, está em todos os lugares. Nessa conexão perfeita. Então, quando eu estou ferindo o meu irmão, seja com o meu sentimento, seja com um ato de violência, seja com a minha palavra, eu estou de alguma forma atacando aquele semelhante e ao mesmo tempo eu estou atacando a Deus. Não que Deus vá se ofender, porque quem somos nós? Meras baratinhas voando aqui embaixo, Deus anda nas alturas. Né? Ele não vai se sentir ofendido porque reconhece o tanto que nós somos ainda atrasadinhos. Né?
Estamos lá engatinhando ainda na encarnação. Mas a partir do momento que a gente tem essa conexão com Deus, que a gente conversa com Deus, a gente consegue receber as informações no nosso pensamento. Porque nós já somos de Deus. Só devemos estar mais atentos para não viver de maneira desapercebida. E aqui vem falando, né, dessa correlação, que também eu acho muito importante e que é uma das principais leis dentro da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito funciona, tem vários conceitos dentro da doutrina espírita, e esse é um dos pontos, né, dentro dessa linha, que é o quê? O que eu faço com o outro, eu recebo de volta. É tão prático, se a gente tivesse uma capacidade assim, firme de enxergar isso, eu saberia que a pedra que eu estou lançando, ela vai chegar em mim de volta. Pode ser nesta encarnação, na próxima, ou daqui não sei quantas encarnações. Uma hora ela vai me atingir, porque tudo é a lei do retorno. E o mesmo vale para o bem que eu faço. Ah, gente, eu me desdobro, eu cuido de alguém que está doente, com todo o meu desvelo, com todo o meu amor. Às vezes nessa vida você não recebe o retorno daquilo, mas em outra encarnação uma pessoa, às vezes, mesmo que você não conhece, vai te amparar e você vai falar assim, puxa, mas o que eu fiz para merecer? Fiz. É a lei de causa e efeito. Então aqui está falando na parábola o quê? O que ele recebeu do seu Senhor, né, que foi o perdão da dívida, ele não usou da mesma forma. Ele foi e não perdoou. E aí o que ele obteve? Ele obteve de volta o atraso. Por quê? Porque ele não soube ser grato. E essa é outra lição muito importante que a gente tem que ter, né? Tudo que a gente for fazer, tenhamos gratidão. Não importa se o outro está te fazendo de boa vontade, se ele está fazendo de boa vontade. Seja grato, mesmo se você estiver doente, mesmo se você estiver em dificuldade, mesmo se você estiver sofrendo. Seja grato, seja agradecido e perdoe. Já é duas coisas assim que já dá para a gente construir uma vida inteira de renovação. Quando a gente às vezes convive com as pessoas, a gente vê que as pessoas reclamam muito. E isso é falta de gratidão. Aí reclama do sistema público, da política, reclama da família, reclama dos remédios que toma, reclama porque tem uma doença, reclama porque hoje tem sol, amanhã porque está chovendo. Né? Isso é falta de gratidão. De olhar as coisas e reconhecer que Deus está em tudo. Até mesmo nas dificuldades a gente consegue ter uma percepção maior de Deus. E essa gratidão faz com que a gente trate melhor as outras pessoas e doe energias melhores para nós mesmos e para o ambiente no qual a gente está. Né? Aqui vem um comentário, ele falando assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Então aqui é como se a gente não fosse capaz de se colocar na pele do outro. Quando a gente tem essa atitude mental de se sentir na pele do outro, por mais que o outro esteja errado, por mais que o outro tenha cometido um crime bárbaro, por mais que você perceba que o outro teve a intenção mesmo de magoar, digamos que seja um crime. Aí você fala assim, eu vou, lenhar a pessoa, vou falar até, vou sair comentando com todo mundo, porque fez errado mesmo. E se você se colocasse na pele da mãe daquela pessoa? E se você se colocasse na pele daquela pessoa que fez e agora já está arrependido? Ou se não está arrependido, se você estivesse no lugar daquela pessoa? Essa é a lei da caridade. Quando a gente é capaz de se colocar na posição do outro. Quantas pessoas a gente vê falando assim, mas essa pessoa deveria morrer. Da mesma forma que ele matou, sofreu os mesmos danos que ele causou. Mas será que quando a gente comete os nossos erros, a gente quer ser punido da mesma forma? Não. Isso é a gente ser capaz de pensar, poxa, qual que é meu critério de justiça?
Ah, se for comigo, se for com a minha família, se for com os meus, tem que ser uma coisa bem de levezinho, né? Quase nada. Peso de pena ali para condenação. Mas se for para o outro que eu não conheço e que eu quero atirar pedras, ah, não, aquele lá, o peso é de ferro. Aquele ali, o pulso para agir ali tem que ser muito firme. Isso, gente, é falta de caridade. E isso, fugindo da caridade, você pode ter certeza. Você já não está agindo como alguém que tem amor para com o próximo. Vocês veem a mulher adúltera, que foi levada à praça pública para ser apedrejada. Chegaram lá com ela já, né? Roupa toda rasgada, toda desgrenhada, foi pega em adultério. Ah, mas chega lá e para ver Jesus lá na praça, pensa, né? Os fariseus, que sempre queriam pegar Jesus ali em alguma palavra, em algum, para poder condenar Jesus. Chega lá e vira para Jesus e fala, essa mulher foi pega em adultério. Aí Jesus olha, né, aquela situação. Eles queriam condenar Jesus e a mulher. Ela estava errada porque ela cometeu adultério. Aí o que acontece? Ele fala, o que diz a lei? A lei manda apedrejar, que ela seja dilapidada, por quê? Porque ela cometeu um erro. Jesus se põe a escrever no chão e diz, aí eles, e aí, o que a gente tem que fazer? Né? Eles pensaram, ele não vai ter como fugir, ele vai ter que dizer que a gente tem que cumprir a lei. E ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E eles já estavam lá, né, se degladiando, vendo qual era a maior pedra que eles iam pegar, porque com certeza seria aquela pedra que iria matá-la. E um a um vai jogando as pedras e vai se retirando. Em silêncio, a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque eles, nesse momento, foram capazes de enxergar que eles também tinham erros. A começar dos mais velhos, porque esses tinham lembranças mais profundas e mais antigas e maior número de pecados que já tinham vivido mais. E aí essa mulher vira, vê que todo mundo vai embora, se levanta e chega perto de Jesus. Pergunta, né, para Jesus. Ele fala, ninguém te condenou? Ela fala, não, ninguém me condenou. Ele diz, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Então, tudo que a gente faz e recebe na nossa vida são de erros que nós já cometemos. São coisas, caminhos errados que já fizemos. Então, que a gente não olhe com amargura os nossos sofrimentos, que a gente olhe como a gente está vencendo, está depurando, seja através da doença, seja através de convívio de pessoas difíceis, seja por questões financeiras. Ninguém tem culpa, né? Simone, sem contar que Deus é Deus dos maus e dos bons, né? Dos justos e injustos. É isso que a gente tem que sempre lembrar antes de condenar alguém ou alguma coisa, né? Porque muita gente tem tendência a achar que Deus não está como ladrão. Deus não está como assassino. Que é isso, gente? Jesus mesmo dizia, né, que ele veio para quem? Os doentes. Para aqueles que estavam necessitados. Junto desses é que estão, talvez assim, as pessoas ali, né, as entidades espirituais, tentando converter aquela pessoa. Sem contar que às vezes as pessoas vê muito aquele que mata com crueldade porque deu um tiro, porque fez um escândalo. E aqueles que matam em silêncio, que matam com a língua, com o pensamento mal, com a inveja, com a raiva. Aí acha que esses pecados são pecados brancos, né? Ah, esses aí não pesam nada. Esses podem. Esses podem. E é pior. E são piores, porque a pessoa foi lá e matou uma vez, e nós estamos matando a todo mundo. Usando da falta de caridade, da falta de fraternidade. Lembrando que a caridade é uma das coisas essenciais para a nossa evolução. É uma das maiores virtudes que a pessoa pode ter. E não é caridade de dar dinheiro a maior virtude. É a caridade da gente saber usar as nossas palavras, o nosso pensamento de maneira fraterna. De maneira a gente viver de acordo com aquilo que a gente já sabe
que é a gente não machucar, magoar, matar o nosso irmão. Se a gente já veio de uma época lá atrás, na qual a gente matou, né? Porque era tido lá na nossa época atrasada lá atrás, nós já fizemos coisas muito erradas, que era matar, roubar, né? Brigar ali para defender seu território, para busca de alimento, para defender a família. Hoje a gente já está um pouquinho mais evoluído, não está fazendo mais isso, mas não significa que a gente não tem coisas a melhorar. A gente não está aqui vivendo por viver. A gente não está em trabalhar só por trabalhar e ganhar dinheiro. Mais do que a gente ir trabalhar e ganhar o nosso dinheiro, é a forma como nós estamos lá naquele momento, fazendo o nosso trabalho. Será que eu estou aproveitando aquele momento para ganhar o meu dinheiro e acabando com tudo que está ao meu redor? Com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas atitudes erradas? Então, se colocar no lugar do outro é essencial, né? E aqui eu vou acabar de ler, né? Porque senão eu não tenho delongo nenhum. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, que é, gente, o egoísmo é a pior coisa que tem. A humanidade poderia estar muito evoluída se não fosse o egoísmo implantado em cada setor da sociedade e dentro do nosso coração. E isso impede que a gente faça caridade, que a gente seja bom, que a gente seja capaz de perdoar, né? Porque a gente se deixa levar pelo nosso ego exaltado. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Então, veja que mundo lindo seria se nós exercêssemos a caridade e o amor ao próximo, e tivéssemos essa conexão mais íntima com Deus. A gente tem essa capacidade de ter essa busca, de não levantar e falar assim, nossa, hoje o que eu vou fazer? Pensa assim, hoje não importa o que vai ser do dia, mas eu vou acalmar a minha língua, serenar o meu pensamento e tentar perdoar o meu próximo, por mais que seja difícil, porque ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse, senão precisava a gente ter esse trabalho todo de vir encarnado, é porque é uma tarefa difícil. Mas quando a gente se põe, né, a caminho e joga a ferramenta nas costas e fala, eu vou, a gente, né, pelo menos já está pondo em cima. Querem comentar alguma coisa? Complementar? Perguntar? Discordar também? Discordar. Não? Vamos encerrar e possamos passar para a leitura do livro SOS Prece, com a Luciana. Direito à vida. Mãe, não temos o direito de negar a outros um direito que a vós foi permitido exercer, o direito à vida. Quantos de vós estariam vivendo se, no tempo de vossos pais, o aborto fosse livre, como pretendem alguns agora? Mãezinha querida, a sociedade tem seletivo, mas temos de ficar unicamente com Deus. Mãe, o útero deveria ser o local mais seguro do mundo para viver. Mãe, o meu lugar seria ao seu lado e não na lata do lixo. Senhor, Deus das alturas, nós, os abortados, em amarguras, pedimos-vos que nos amparem. E quanto aos pequeninos que sentirem a dor, cujo aborto lhes ocasionar o temor, sede para eles a esperança. Jesus, vede, estamos entregues à orfandade. Fazei-nos a caridade para que alguém possa nos aceitar. Amparai-nos com segurança.
Assim seja. Forte minha mão, chapéu. Pai Todo-Poderoso, Jesus, amigo e mestre, espiritualidade do plano maior, que aqui estiveram nos auxiliando, nos dando intuição, para que possamos aprender sempre um pouco mais. Nós só temos que agradecer, Senhor, por nós termos essa oportunidade e com tantas bênçãos recebidas e com esse acolhimento desta casa, nós só temos que agradecer e agradecer sempre. E assim, Senhor, agradecidos por tudo que temos, por tudo que nós somos, pela paz que nos envolve. Pedimos que a espiritualidade possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que tanto necessitam de uma palavra, de um aconchego, tanto encarnado como os desencarnados. Pedimos, Senhor, que toda essa energia possa envolver a todos os nossos irmãos idosos que estão em abrigos, em asilos, a todas as nossas crianças de todo este planeta e a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, passando por problemas terríveis. Que sejam auxiliados médicos, enfermeiros e cuidadores que ali estão. Que as energias possam envolver a todos os nossos irmãos em estado de rua. Que possam ser sempre amparados por nós, Senhor. E que essas energias possam ir nas cadeias públicas, nas penitenciárias, auxiliando a todos os nossos irmãos que ali estão. E também que possam auxiliar os nossos governantes que cuidam da nossa nação, que possam fazer o melhor para seus irmãos. E assim, Senhor, toda essa energia emanada, e que seja auxiliado também a todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que possam receber tudo o que for necessário. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, por tantas bênçãos recebidas, por essa paz maravilhosa, pedimos licença para encerrar este nosso estudo e esse nosso Evangelho, tudo que aqui encontramos. Encerramos com a oração que vós nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo e por essa oportunidade. Que assim seja. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Graças a Deus.